Um erro, dois erros, três erros. A seleção brasileira errou bastante contra a Argentina e eu trouxe aqui algumas observações para vocês dos erros de Dorival Júnior nessa escalação do Brasil, até mesmo nessa convocação, e você não vai se arrepender de observar, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu sou o Fabrício, do canal Fabrício na Área, trago análises táticas e informações sobre o mundo da bola em geral. Se você não é inscrito no canal, já clique em se inscrever, já taca o dedo no like para ajudar o crescimento do canal e bora para a análise da seleção. Bom, vamos começar com os lances que o Brasil despovoou, deixou o meio de campo vazio e a Argentina dominou o jogo, preenchendo o meio de campo. Nessa jogada podemos observar que o Rodrigo está com a bola pela ponta e o apoio do Guilherme Arana está por trás dele ali. Os dois volantes, Joelito e André, estão olhando para a jogada. Matheus Cunha até está de costas para a linha de marcação da seleção argentina, que nesse momento marcava com os quatro da linha de trás, mais o Paredes, que se enfiava entre os zagueiros. Observe que nem o Matheus Cunha faz esse movimento onde está com a seta aqui para poder chegar nesse triângulo de espaço entre os jogadores da Argentina e tabelar com o Rodrigo, e nem mesmo um dos volantes toma alguma atitude, os dois volantes omissos dentro de campo com muitas características defensivas, e o Brasil sofreu muito com isso porque não tinha preenchimento no meio, nem com a bola e nem sem a bola. Observe que o Vinícius Júnior ainda não apareceu na jogada, ele ainda está nesse lance aqui, ó. Mais para frente vamos observar que o Vinícius Júnior estava ali no canto do vídeo. E agora a situação mais crítica ainda, temos três jogadores na lateral, presos na lateral. O Rodrigo é o portador da bola, e nessa faixa central do campo ali, essa faixa branca, que vai se aproximar do Rodrigo pelo meio e também jogar na entrelinhas da Argentina, nenhum jogador brasileiro se apresenta, tem a capacidade de se apresentar ali para poder jogar. E muito menos o Matheus Cunha, que nem se apresentou ali e também nem fez essa diagonal, onde eu destaquei com a seta aqui, nas costas da zaga, para ter uma possível enfiada de bola do Rodrigo e pegar a zaga da Argentina, né, desmontada ali, quando ele fizesse essa diagonal, pegar a zaga desarrumada. E os dois volantes, como eu falei, omissos, Joelito e André, olhando para a bola. Qual é o resultado disso? O Brasil não entrou no jogo no meio de campo, a Argentina dominou o meio e venceu a partida. Vamos observar mais alguns lances que eu separei aqui para deixar bem claro como isso aconteceu. Mais uma jogada pela ponta esquerda da seleção brasileira. Vamos observar agora Guilherme Arana, portador da bola aqui pelo lateral esquerdo, e temos dois jogadores encaixotados pelo lado e mais uma vez um espaço bizonho no meio de campo. Os jogadores do Brasil parecia que jogavam na linha de U ou jogavam em forma de V e não conseguiam ali povoar e receber aquela bola no meio, que é muito importante para as articulações das jogadas. Observe esse quadrado aqui, essa área no meio, sem nenhum jogador se disponibilizando para receber a bola ali. Sabemos que um jogador, quando recebe a bola ali, gira de frente, consegue fazer uma diagonal, enfiar a bola no facão para o atacante, ou até mesmo para o Vinícius Júnior, entrando ao contrário para dentro da área. O que você acha? A seleção brasileira pecou muito nessa povoação, nessa apresentação no meio de campo, os volantes muito omissos, e o Rodrigo também caindo muito pela ponta. Ele poderia estar fazendo esse papel, ele também caiu muito pelo lado, quando não se escondeu do jogo. O Brasil pecou muito nisso, o Dorival Júnior não conseguiu corrigir isso o jogo inteiro, tá bom? Agora, mais uma jogada para concluir, deixar evidente isso. Guilherme Arana recebe o balão do goleiro ali na lateral, tem mais ajuda de dois companheiros encaixotados. Mais uma vez, três jogadores encaixotados na lateral, e tem uma área demarcada aqui no meio de campo, que o volante Joelito está fazendo uma sombra, mas não se apresenta, e nenhum outro jogador se apresenta, nenhum desses dois que estão plantados nas laterais se disponibiliza para poder ocupar esse espaço no meio, e deu outro. A Argentina dominou o meio e ganhou o jogo. Tá? Então esses foram os pontos que o Brasil pecou em não ter dominado o meio. Ficou encaixotado nas laterais e nem assim nas laterais não teve sucesso. Se pelo menos tivesse nas laterais e tivesse ganhando um corpo a corpo, ganhando um homem a homem, chegando na linha de fundo toda hora, mas nem isso aconteceu. Foram raras as jogadas. Vamos observar agora uma saída de bola. Ó. Agora na marcação da seleção brasileira, mostrei a seleção brasileira com a bola. Agora na marcação da seleção brasileira, saída de bola da Argentina, podemos ver que o André ele vai ficar na dúvida se ele vai sair ou não no marcador da Argentina. Ele fica na dúvida, refuga, recua. O jogador da Argentina tem essa área todinha para ele dominar, tá de costas, sentindo muita vontade. Ele vai girar e ninguém vai marcar ele. Ninguém, absolutamente ninguém vai em cima dele. E mais uma vez eu falo sobre passividade. Enquanto ele está girando a jogada, observem, três jogadores da seleção brasileira ali que estão de frente para ele. Observando a jogada, o André refugou, não foi, e se juntou os outros dois que ficam ali observando ele girar, enquanto o Matheus Cunha também está ali, ó, olhando, como se tivesse um parque de diversões. O jogador da Argentina vai girar e vai escolher a melhor jogada e vai sair jogando e vai embora. Observe agora esse nome aqui, Depou.
Observe como que ele recebe a bola também com liberdade, como eu falei para vocês, nesse círculo central do campo. E aquela velha história, jogador com qualidade, com liberdade, passe também vai sair com muita qualidade. E o Delpo vai observar aqui, ó, a liberdade que ele teve. O Joelinton ficou até ali, indicando ali, mas não foi, ficou apontando e não foi. Vinícius Júnior também muito omisso na marcação. O Delpo lança lá na beirada. O jogador da Argentina ganha de cabeça. Mais uma vez, observe aqui nessa jogada, quando o jogador da Argentina ganhou de cabeça, o Rodrigo passivo na marcação, enquanto o lateral direito está passando nas costas dele. A jogada não foi para o lateral direito, mas poderia ter ido. E a passividade do Rodrigo nessa jogada impressiona. E eu já deixo uma crítica aqui. Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha têm que jogar junto. Nenhum deles pode pegar um banco, porque eles contribuem pouco na marcação. E isso também deixou muito prejudicado o Brasil, além de estarem apagados no campo. Principalmente o Rodrigo não contribuiu nem na defesa nem no ataque. Será que ele tem que ser escalado só porque é medalhão? Deixa essa crítica e eu pergunto para vocês, deixa seu comentário aí o que você acha. A jogada vai girar, observe a área que fica aqui na liberdade para a Argentina, vai sair o primeiro gol da Argentina tranquilamente, fácil. Observe agora esse camarada aqui, Delpo, o que ele vai fazer nessa jogada? Ele vai receber, vai girar tranquilamente em cima da marcação frouxa do Brasil, a jogada vai desenrolar e ele vai aparecer lá na frente, o famoso box in box, ou de caixa a caixa, de área a área. Ele recebe lá na frente, toca na direita aqui para o segundo gol da seleção brasileira, ó, sem marcação nenhuma, marcação passiva da seleção. Murilo ainda erra, não deu outra, gol da seleção argentina. Observe mais esse lance aqui, ó, como o Delpo pisa na área, agora ele está perto da pequena área do Brasil, jogador que jogou solto, repito, Delpo jogou à vontade, ele não poderia ter jogado nessa liberdade que ele teve, porque o cara sabe muito. Mais uma vez, o terceiro gol da seleção argentina, muita liberdade também para o lançamento para o McAllister, que vai entrar, e o Joelinton e o Murilo ficaram observando o jogador da Argentina entrar e fazer o gol sozinho na frente do goleiro Bento. Mais uma jogada de passividade da seleção brasileira. E para finalizar, separei agora um lance do segundo tempo, uma jogada da seleção também de ataque. O Vinícius Júnior veio trazendo pelo meio, tocou. E observem como, mais uma vez, não tem nenhum jogador entre essas duas linhas da seleção argentina. 2 jogadores para cá, outros encaixotados lá no outro lado e a maioria atrás da linha da bola. Ninguém se apresenta entre linhas, não vai sair jogada vertical, entenda isso. Não se apresenta entre linhas, não vai sair jogada vertical. E essa foi uma deficiência que o Dorival não conseguiu resolver o jogo inteiro e não deu outra. O Brasil foi dominado, esculachado pela seleção argentina. Essa é a palavra, derrota vexatória, porque não povoou o meio. Ah, Fabrício, não tinha meio de campo. Povoou o meio de campo com volante, meu amigo. O Rodrigo poderia improvisar aí como camisa 10, poderia jogar, fazer o papel do camisa 10, mas não buscou o jogo, ficou escondido, não joga bem na lateral, não joga bem no meio de campo, não sei o que está acontecendo com ele e por que ele continua sendo titular. O jogador está passando por uma fase ruim, beleza, mas continuar sendo titular só por causa do nome é complicado. A seleção brasileira é isso aí, precisa de mudanças radicais. Perdeu o meio de campo, jogou em forma de U, jogou em forma de V assim no campo e não povoou o meio entre linhas. Espaço entre linhas gera passes verticais. O que você achou da análise? Taca o dedo no like, se inscreve no canal se você não é inscrito e dá aquela moral, deixa sua opinião aí para ajudar a gente. Tamo junto.